Então roda a vinheta porque informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje com o futebol feminino. E a Julita Bittencourt vai trazer as novidades do Campeonato Alagoano, Brasileiro e da nossa seleção. Boa tarde, Julita. Peraí, vamos mudar as ordens aqui. Vamos de CRB porque ontem o Galo venceu em casa e vamos acompanhar os melhores momentos. Solta aí. O CRB voltou ao Trapichão para enfrentar o Brasil de Pelotas. E para tentar espantar a zica dentro de casa, o Galo mudou até o uniforme. Com a bola rolando, quem chegou primeiro foi o time alagoano. Mas a defesa gaúcha travou na hora certa. O Galo chegava com perigo, só que precisava caprichar no último passe. O ataque regatiano colocou o Carlos Eduardo para trabalhar. A blitz do Regatas insistia pelo lado direito, mas o chute do Léo Ceará explodiu na defesa. O CRB chegou de novo. No cruzamento, a bola sobrou para o Felipe Ferreira, que pegou mal. De tanto insistir pelo alto, o Galo conseguiu. Dessa vez, o camisa 10 aproveitou e marcou o terceiro dele em 3 jogos. O Chavante até tentava entrar no jogo, mas estava difícil, hein? E o Léo Ceará quase fez o segundo do Regatas. De tanto pressionar, o Galo chegou de novo. Lucas Siqueira cabeceou como manda o figurino. O Chavante também tentava pelo alto, mas parava no Vinícius. O CRB dominava e insistia pelo lado direito. Na boa fase, vale tudo. Olha a confiança do Felipe Ferreira para bater na bola. Em mais uma bola alçada na área, o Ednei salvou quase em cima da linha. No segundo tempo, o Brasil tentou assustar na bola parada. O Bruno Aguiar ameaçou uma pancada, mas mandou lá em Pelotas. Nessa, o Léo Ceará foi faminha e o Alisson ficou na bronca. O Brasil começou a pressionar. O Chavante até fez gol, mas o juiz já tinha dado falta. Lucas Abreu disparou, só que no acabamento da jogada ele errou. O time gaúcho ia fazendo o Vinícius trabalhar. A pressão funcionou. Maicon Assis diminuiu para o Chavante. Só que o Alisson Farias estava lá para garantir a festa regatiana com um golaço, acordando a coruja. Ou ele queria fazer o dele, mas se atrapalhou na finalização. Pelo alto, o CRB procurava o estreante Edson Cariús. Lucas Abreu ainda foi expulso por uma cotovelada. O Brasil até assustou no chute cruzado, mas não deu tempo para mais nada. O Galo finalmente quebrou o jejum de vitórias em casa e o tabu de não ter vencido ainda o time gaúcho em Maceió. CRB 3, Brasil de Pelotas 1. A vitória, ela é emblemática porque ela quebra uma sequência que estava nos incomodando muito, não só a mim, comissão técnica, a diretoria, os jogadores, e nos recoloca numa condição de continuar brigando na primeira página, ali onde sempre foi o nosso desejo. Não adianta, e agora é um momento que a gente precisa ter o máximo de equilíbrio possível, ficar lamentando os pontos que não foram conquistados. A gente começou a segunda fase da competição, o segundo turno da competição. Nós, nesse segundo turno, fizemos o nosso terceiro jogo. Desses 3 jogos, nós ganhamos 2. Tivemos 6 pontos conquistados. E agora nós vamos para a sequência de 2 jogos fora de casa. E o porta-voz do Galo acredita que essa vitória só aconteceu porque o Marcelo Chamusca escalou o CRB com 3 volantes. Coloca o Felipe Calheiros aí na tela para a gente entender melhor.
Boa tarde, galera do Arena. O Galo voltou a vencer em casa, depois de muito tempo, né? Eram 5 jogos sem vencer. E venceu no primeiro tempo, com 3 volantes, né? Ora, 3 volantes. Muita gente reclamava, 3 volantes em casa, o cara é muito retranqueiro. Mas quem entende de futebol, né? Porque tem muita gente que acha que 3 volantes vai ficar lá retrancado, não. Os 2 volantes, o Disseu e o Siqueira, participam muito do jogo ofensivo. Tanto que o Siqueira fez até o gol, né? E não foi em bola parada. E o Disseu com o Borges e o Ferreira no primeiro tempo criaram muitas chances pelo lado direito. Tanto que o Ferreira e o Disseu, em várias tabelas, até o Ferreira recebeu uma bola na entrada da área e tentou finalizar. Foram várias chances criadas, foram 14 finalizações no primeiro tempo, fora as outras chances que os zagueiros tiravam, né, que com certeza se não interceptassem ia acontecer um gol. Então o CRB fez o primeiro tempo impecável, novamente peca no segundo tempo, o Chamusca demora para mudar, tanto que eu comentava com os amigos que tinha que tirar o Ferreira porque ele estava cansado, e no gol ele falhou. Aí colocaram o Cariús mostrou a sua principal característica, que é a bola no alto, né? Ele venceu uma disputa com 2 zagueiros do Brasil, a bola sobrou para o Alisson e ele fez o gol. O Alisson foi impecável ontem, outra partida espetacular, né? Na criação, na conclusão da jogada. O Ferreira também foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo cai, ele sente o jogo e tem que mudar, tem que botar um Iago, até o Willian mesmo, que quase fez um gol, né? Então o CRB tem várias opções no banco, tem que manter os 3 volantes mesmo. Tem o Serrato para entrar ainda, tem o Ferrugem, né? Além do Disseu e do Siqueira. E o Claudinei, claro, titular absoluto. E no ataque tem Iago, tem Ferreira, tem Willy, tem Cariús para entrar, né? Não dá para botar o Elton, infelizmente não dá, porque ele não tá mostrando nada e você tem 6 caras ainda para entrar no time, difícil. Então o Galo vence, tá em quinto agora, manter essa confiança nos 2 próximos jogos fora de casa, né? Quem sabe vence o Curitiba e entra no G4. Pois é. Então é isso aí. Valeu. E quem está aqui do meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Como é que foi de aniversário? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Deu para calibrar? Descansar. Deu para descansar, né? Vamos ver nossa enquete no @tv.verde oficial falando do CRB. E parece que o estagiário se empolgou, não foi? Olha lá, a nossa enquete é a seguinte: quem jogou melhor na noite de ontem? CRB, 59%, Seleção Brasileira, 41%. Emerson, eu me assustei com o resultado, porque eu achava que ia dar uns 90% pro CRB. A seleção não jogou nada ontem. Perdeu pro Peru, né? Olha, boa tarde, Rafa, um abraço pra todo mundo. Aliás, CRB venceu, você não foi pro jogo, né? Não, você não nem estava você, lá. né? Mas o perfil é você. Ah, sim. Só observa. Olha, Rafa, o CRB fez um jogo muito tranquilo no que se refere à atuação e possibilidade de resultado. O CRB foi senhor absoluto do jogo durante todo o primeiro tempo, conseguiu 2 gols para lhe dar uma certa vantagem na segunda etapa. O gol da equipe do Brasil, de certa forma, deixou o torcedor preocupado, até pelos últimos acontecimentos do CRB jogando dentro de casa, as últimas partidas, acaba deixando a vitória escapar. Só que o CRB rapidamente marcou o 3º gol. Alguns jogadores cresceram de produção, mesmo não tendo um resultado positivo dentro de casa. Ontem, de novo, o Felipe Ferreira fez uma grande partida, fez gol, deu assistência para gol. O Alisson Farias acabou com o jogo, muito bom jogador. A entrada do Edson Cariús, você já visualiza que o CRB já tem uma outra possibilidade para o comando do ataque. Ele tem uma característica totalmente diferente do Léo Ceará e, de repente, lógico que ele estava marcando a sua estreia, mas para um jogo nesse perfil que nós tivemos ontem, aqui no estádio Repelé, o titular precisa ser o Cariús. Sim. Porque ele traz uma outra possibilidade, já que o CRB tem muita velocidade pelos lados do campo, concordo com você, ele precisa ter um atacante de referência que tenha boa estatura. Então o Edson Cariús tem. Fora de casa, quando você precisar, tem muito mais velocidade, aí de repente o Léo Ceará é a pedida. Mas o bom disso é que o CRB, além da vitória, mostra que tem repertório. Ele está abrindo essa rodada, o CRB só vai voltar a jogar agora no próximo dia 21, né, com o Curitiba fora de casa. Ele abriu essa rodada e vai fechar outra.
né? Então, quando ele for jogar na outra semana, ele já vai ver, basicamente, o que vai ter acontecido de resultado. E a vitória, mais do que nunca, né, e sobretudo, serve para dar tranquilidade ao técnico Marcelo Chamusca, que é inegável, apesar que as pessoas não o confirmam, mas ele estava muito ameaçado no cargo, principalmente pelos resultados dentro de casa. O alto investimento que foi feito, as últimas contratações, e é preciso que a comissão técnica dê uma contrapartida, né? E não estava dando dentro de casa, mas conseguiu dar ontem com esse bom resultado, então ele vai ter tranquilidade para que possa seguir com o trabalho do CRB, visualizando as 2 partidas que vai ter fora de casa. Contra o Curitiba é um jogo muito difícil, né? O Curitiba é potencial candidato ao acesso, e contra o Vila Nova, que deve estar passando por uma situação muito ruim, joga hoje, enfim, quando o CRB for jogar lá, também enfrenta o estereótipo de um time que ele pode vencer fora de casa. Emerson, mas fica o questionamento, o CRB ontem foi muito melhor do que nas partidas anteriores ou estava faltando sorte mesmo para o CRB? Não, o que você precisa levar em consideração também o adversário, né? Se você for levar em consideração dos últimos 3 jogos, o time do Bragantino é muito melhor do que o Brasil e venceu o CRB, e o Paraná também é melhor do que o Brasil. Mas levando em consideração a atuação do CRB, alguns jogadores passaram a funcionar, o time voltou a apresentar uma certa consistência defensiva, só que está muito claro em determinados jogos, e esse de ontem é um exemplo disso, que você também não precisa ficar com o modo de segurança o tempo inteiro, jogando com 3 volantes. Eu até concordo com o Felipe quando ele diz que precisa começar o jogo daquela maneira, e precisa mesmo. Você sente o termômetro nas modificações, você não precisava ter toda aquela fortaleza, digamos assim, na frente da área, porque o Brasil não oferecia resistência. E você pegar um adversário como esse e aplicar uma boa goleada, você ganha moral na competição. Se o CRB é um pouco mais ousado nas modificações, ele poderia ter aplicado uma sonora goleada ontem. E vamos ao portal op9.com.br e o destaque é justamente a derrota da seleção brasileira. O Brasil, que entrou em campo na madrugada de hoje, acabou sendo derrotado pelos peruanos por 1-0. Na coletiva pós-jogo, o técnico Tite precisou explicar a ausência do Neymar no time titular. Para conferir a matéria completa, basta acessar o portal op9.com.br. Emerson, a derrota passa pela ausência do Neymar? Não, acho que a derrota de ontem muito mais se deu pela presença de jogadores que ou foram ou estão no cheirinho. Jogadores com passagens pelo Flamengo, o Flamengo, né? Deu nisso que foi ontem perder para o Peru. Foi um vexame. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da evolução do CSA e do efeito Jordi na equipe azulina. Não sai daí.